Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem nesse frio que tá fazendo, né? E hoje, a nossa liçãozinha vai ser liçãozinha 6, o clamor de um rei. E o nosso texto para memorizar, ela se encontra em Jeremias 33, 3, que diz assim: Clamai a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu trouxe uma outra versão para vocês entenderem o que o Senhor está querendo falar conosco nesta manhã. Diz assim: se você me chamar, eu responderei. Lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. A nossa historinha de hoje ela se encontra em 3 livros da Bíblia. E são eles. Ó, em 2 Reis, capítulo 19, em 2 Crônicas, capítulo 32, e em Isaías, capítulo 36 e 37. A nossa historinha de hoje vai ser sobre o rei Ezequias. Ele era rei de Jerusalém, ele era um homem temente ao Senhor, obediente, e com isso ele ensinava o povo também a adorar o Senhor nosso Deus. Mas um dia, um rei muito malvado, de nome meio estranho, foi querer invadir Jerusalém. E o nome desse rei era rei Senaqueribe. Ele era rei da Síria, e ele era um rei muito mau. E ele já tinha invadido um monte de cidade antes de invadir Jerusalém. E ele estava tão confiante que ia invadir Jerusalém que começou a afrontar aquele povo, o rei Ezequias e o nosso Deus. Ele falava assim que nem o Senhor era páreo para ele, que nem o Senhor poderia fazer que aquela cidade não fosse invadida. E ele humilhou o Senhor e o povo de tal forma que o povo começou a perder a fé em Deus. Né? Porque ele já tinha destruído tantas cidades vizinhas que achou que nem o nosso Deus poderia defender aquela cidade. Mas espera aí que não acabou ainda não. Por quê? O rei, ouvindo aquilo, o que aconteceu? Ele foi e pediu para os sacerdotes, para os mais idosos, fosse conversar com o profeta Isaías e falar o que tinha acontecido. Porque era um exército muito grande mesmo, que estava querendo invadir Jerusalém. E começaram a falar para o profeta. E o profeta falou para eles, ó, não tenha medo, porque o nosso Deus não vai deixar que eles entrem na nossa cidade. Fiquem em paz. Mas o rei era meio debochado. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada que eles se comunicassem com a gente. Não tinha celular naquela época. Então o que eles fizeram? Mandaram uma carta. O rei mandou uma carta, o rei Senaqueribe mandou uma carta lá pro rei Ezequias, falando o quê? Falando assim, ó: o Senhor teu Deus, em quem você confia, diz que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe se enganar por ele está mentindo. E aí, olha só, ele tá falando que o nosso Deus tá mentindo. Tá falando assim que para Isaías ficar, se entregar logo porque ele não vai ter chance nenhuma. Que ele vai entrar na cidade porque o nosso Deus não é de nada. Foi isso que ele disse praticamente. Mas então, o que o rei fez? Quando ele viu isso que estava acontecendo, pegou a carta e foi lá no templo orar ao Senhor. Pedir para o Senhor que ele salvasse a cidade. Porque o rei Senaqueribe, ele já tinha invadido 46 cidades. E quando ele invadia as cidades, ele acabava com tudo. Roubava tudo que tinha de valor, fazia as pessoas que moravam naquela cidade, naquele país, de escravo. E ainda por cima matava o rei. Então, o rei Ezequias ficou triste, ficou com medo. Mas o que ele fez? Foi orar ao Senhor. E pediu, falou assim: Senhor, salve-nos, Senhor, do rei da Síria, a fim que todas as nações fiquem sabendo que só o Senhor, que só tu és Deus. E o Senhor ouviu aquela oração do rei, de coração sincero, ouviu, e foi outra vez, através do profeta Isaías, dizendo que ele tinha ouvido a oração dele e que nenhum mal ia acontecer, que nenhuma flecha, nenhuma soldado entrariam na cidade, e que ele voltaria para o mesmo lugar que ele veio, e que ele, o Senhor Deus de Israel, defenderia Jerusalém. E aí, o que aconteceu? O Senhor foi e mandou de noite um anjo, criança. Um anjo apareceu e matou todos os soldados que estavam lá no acampamento, do outro lado da cidade, lá do lado de fora. E quando o rei acordou, viu aquela destruição, o que tinha acontecido, ele ficou assustado e foi embora, de fininho, quietinho, sem fazer nada. Então,
Deus, ele sempre está disposto a ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, a nossa necessidade. Se nós clamarmos a ele de coração, todos nós temos dias maus. Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. Foi do mesmo jeito que aconteceu com o rei Ezequias. Ele apresentou as suas necessidades ao Senhor, como do mesmo jeito que nós devemos levar ao Senhor. Porque nós formos ler a Bíblia, meditar na Bíblia do Senhor, o Senhor fala que tudo que nós pedimos em oração, Ele responde. Tudo que a gente pedir em oração, crendo, nós receberemos. E se a gente estiver angustiado, nós devemos buscar a Ele ainda mais. Que no dia da angústia, o Senhor, Ele nos livra, Ele nos socorre de todas as aflições. Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, que nós devemos, quando a gente tiver medo, que estiver preocupado com alguma coisa, nós devemos colocar isso na presença do Senhor, levar a Ele tudo aquilo que nós necessitamos, que nós pedimos, que Ele vai nos ouvir. Nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente na nossa angústia. Que porque para Deus nada é impossível. Depois que parecem parecer aquelas coisas impossíveis para nós, para Deus não é nada impossível. Que Ele sempre está presente, sempre vai estar lá nos guardando, nos livrando, porque Deus guarda a quem nele confia. Que o Senhor venha falar cada dia mais no coração de vocês, crianças. Até o próximo domingo. Tchau!